Estamos de volta em Gênesis capítulo 16 e vamos prosseguindo com a vida desse grande homem da antiguidade judaica, o patriarca Abraão. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Veja bem, filhos no plural. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Esta ele trouxe do Egito, ganhou como presente quando a sua esposa foi tomada por Faraó. Faraó o enriqueceu grandemente, lhe deu muitos bens, muitos animais e servos e servas, e Agar veio nesta leva. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sara. Era um costume, veja que isso aqui era um costume, uma cultura na época, certo? Se a mulher não gerasse filho, a esposa, o marido tinha o direito de ter filho por outros meios, através de outras mulheres, de outras esposas, por meio das concubinas. Então, até aqui, nada de erro, nada de pecado, certo? Mas apenas o problema, ou o pecado, ou o erro está no fato de que Deus disse que ele teria filho e Deus tinha visto era a sua esposa, a Sarai, e não com outra. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ou seja, Abrão estava com 85 anos, certo? E Sara deu a Agar como mulher, como uma segunda esposa. E ele entrou a Agar, ou seja, teve relações sexuais com ela, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui foi o erro de Agar. Mas Deus está no controle e no comando de tudo. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço, no teu colo, nos teus braços. Eu mesma pus. Vendo ela agora que está grávida, sou menosprezada aos seus olhos, porque uma mulher que não gerava filhos era desprezada na cultura antiga. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Veja que situação complicada. Vamos repetir. Disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, no teu colo.
Vendo agora ela que engravidou, me despreza aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Falta de paciência. Perdeu a paciência e não esperou a providência de Deus, o plano de Deus se cumprir. E Abraão diz: então ela está à sua disposição, faça com ela o que bem lhe aprouver, já que ela é tua serva. E afligiu a Sarai. Provavelmente deu-lhe uma surra, né? Provavelmente, porque era um escravo e os escravos apanhavam de chicote, com látego, e não era pouco não. É o que diz o texto aqui, e afligiu-a. Não deve ter sido somente em palavras. E ela fugiu de sua face. Então Agar fugiu. Ok? Ela fugiu. Agora para onde? E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Escravo fugido. Era complicado naquela época. Poderia até receber castigo dobrado, caso fosse encontrado, ou até a morte. Ficava à disposição do Senhor, do dono. Sara, ou Sarai aqui, não a mandou embora, ela fugiu. Ok? Provavelmente deveria ter uma marca no seu corpo, a marca do seu dono. E quem a encontrasse poderia ou devolver, ou pedir alguma coisa em troca, porque era assim que as coisas funcionavam. E com certeza poderia receber castigo em dobro ou até mesmo a morte, escravo fugido. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai. O anjo ainda, ou o mensageiro celestial, a considerava uma serva, uma escrava. Esse fato é muito interessante. A presença do mensageiro de Deus perante Agar, uma escrava, uma egípcia. Você já parou para notar isso? Que não é para qualquer um que um mensageiro celestial se aparece. De onde vens e para onde vais? De onde vens? Se ele a chamou de serva de Sarai, veja até onde o nome desse casal era conhecido. Era conhecido nos céus. E também o nome de Agar, o anjo sabia o seu nome. Veja o que o anjo diz: Agar, chamou-a pelo nome. O mensageiro celestial não aparece a qualquer um. Conhecia o seu nome, conhecia a sua história. Por mais que você seja um servo, um escravo, seja considerado nada, o seu nome está sendo manifestado, falado nos céus. Os mensageiros celestiais conhecem o seu nome, a sua história, a sua trajetória. Deus conhece o seu nome, a sua trajetória. E também conhecia Sarai, e provavelmente também Abraão, já que
era esposa de Abraão. E além disso, nós vemos a manifestação divina para mulheres. Era algo que era ligado somente aos homens. E mais uma vez a Bíblia ela sai na frente, desde o Jardim do Éden lá com Eva. E agora vemos aqui essa manifestação, vemos o caso de Noé, Deus falando sobre as mulheres, a mulher de Noé, as mulheres dos filhos de Ló. E agora aqui, duas mulheres de status social e de etnias completamente diferentes. E Deus se manifesta a ela, Deus as conhece profundamente. De onde vens e para onde vais? Vais para onde? Não tens para onde ir. Tu tens a marca do seu Senhor. Tu tens a marca do seu Senhor. Qualquer que te achar, provavelmente vai te devolver e você vai sofrer em dobro. E ela diz: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Venho fugida. Ela não negou. Então lhe disse o anjo do Senhor. E essa expressão anjo do Senhor geralmente é associada a Jesus Cristo. É a manifestação, certo, pré-carnal de Cristo Jesus. Então lhe disse o anjo: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Mensagem dura esta, que nós é a mensagem que nós não queremos responder e não queremos obedecer, não queremos ouvir. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira, veja que coisa, a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Veja bem, que grandiosa promessa feita a uma mulher. Feita a uma mulher. Quantas vezes nós passamos por esses versos, por estas passagens bíblicas, passamos direto, não nos atemos. Uma promessa feita a uma mulher, uma promessa para ela, para a sua posteridade. E todo esse povo, essa gente numerosa que procederia dela, é o povo árabe atualmente, é o povo árabe, os donos do petróleo, velho. Os donos do petróleo, meu amigo, meu caro. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor. E veja que o anjo diz: eu multiplicarei. Só quem pode falar assim é quem está na qualidade de Deus. Então não é aqui simplesmente um anjo, um mensageiro celestial, viu? Não é. É a pessoa realmente pré-encarnada de Cristo. Essa manifestação aqui, angélica, angelical. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Ainda deu o nome para a criança, Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, Javé ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Observe o mundo árabe hoje, meu amigo. Filhos de Agar, descendentes de Agar, por meio de Ismael,
filho de Abraão. Ismael ben Abraham. Ismael, filho de Abraão. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Quais são esses irmãos? Principalmente os outros filhos de Abraão que descenderiam de Isaque, Jacó e as 12 tribos com seus filhos, seus descendentes. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê. Entenda que ninguém nunca, jamais viu a Deus, mas a este que é chamado de Deus é o próprio Cristo, com toda certeza. Pré-encarnado, ou antes da sua encarnação. Por isso se chama aquele poço de Laai Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Laai Roi é o nome do poço, que significa aquele que vive e me vê. Aquele que vive e me vê. Como se diz assim de alguém? Aquele que vive é aquele que tem a existência em si mesmo, que não foi gerado, que não foi criado. Você está entendendo? Aquele que é eterno e me vê e vê todas as coisas. E Agar, o Agar, deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Como é que ele sabia que o anjo tinha revelado o nome a Agar? Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. 86 anos. Não sei qual é a sua idade, mas Deus pode te rejuvenescer, viu? 86 anos. Na velhice darão frutos, diz a palavra de Deus. Embora esse versículo seja usado sempre com relação a coisas espirituais para fazer trabalho na igreja, mas o texto é na área física do rejuvenescimento, realmente na área sexual, na área física. E era Abrão da idade de 86 anos. A Bíblia faz questão de frisar isso, 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. E fim daqui o texto, capítulo 16 do Gênesis. Bye bye, tchau, tchau. Deus abençoe.